Boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Tudo certo? Hoje, na nossa aula de literatura, a gente vai falar um pouquinho sobre as funções da linguagem. Eu vou estar compartilhando a tela aqui com vocês. E qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá certo? Sim. Bom, primeiramente, as funções da linguagem, elas estão associadas com o estudo da comunicação. Muitos estudiosos, eles apontam que há pelo menos 6 funções da linguagem, e que cada uma delas está ligada a um elemento diferente da comunicação. É importante que a gente compreenda cada uma dessas funções da linguagem, porque ela vai tornar a interpretação dos nossos textos, bem como a nossa fala e a nossa escrita, muito mais fácil. Esse linguista russo que eu coloquei ele aí para vocês, ele foi um dos grandes teóricos que começou a apresentar ao mundo os estudos referentes à função da linguagem na comunicação. Mas, independente de todos os resultados das pesquisas acadêmicas que eles foram obtendo ao longo do tempo, não faz sentido a gente apropriar tão somente das teorias, porque basta a gente olhar ao redor de nós. A comunicação está presente nas nossas vidas desde a hora em que a gente acorda até o momento em que a gente vai dormir. Seja através da linguagem verbal, que seria a escrita e a fala, ou por meio da linguagem não verbal. E cada interação, de forma consciente ou intuitiva, faz com que a gente se submeta a um esquema mínimo que permite a gente compreender as mensagens que estão ao nosso redor. É importante vocês terem em mente que, muito embora seja possível, na maioria das vezes, a gente identificar a função predominante que vai haver em um texto, a gente pode perceber que as 6 funções da linguagem, elas podem perpassar pelos textos. Uma vez que todos esses elementos, eles estão presentes na comunicação. A primeira das funções da linguagem que a gente vai ver hoje é a função referencial ou denotativa. Lembra que na aula anterior eu falei para vocês a respeito da diferença de conotação e denotação? Pois bem, é que ela era uma introdução extremamente importante para que a gente pudesse compreender agora como que essa forma de linguagem ela se manifesta no nosso cotidiano. A função referencial denotativa, ela é uma função de informação, e ela vai estar presente principalmente em artigos científicos, textos didáticos, folhetos, manuais, enfim, porque ela vai estar enfatizando o referente, ou seja, o assunto ou o contexto em que aquele determinado texto está inserido. Na sua estrutura vai sempre predominar o discurso na ordem direta e o foco sempre na terceira pessoa, com a utilização da objetividade, perdão, porque nada mais é do que a transmissão de uma informação. Não cabe aqui as percepções do autor, mas sim transmitir uma informação. Esse gênero textual, ele também é muito representado pelas notícias, porque justamente tem a intenção de informar os leitores sobre fatos relevantes e recentes. Eles vão sempre possuir uma linguagem objetiva, sem aspectos subjetivos do texto literário, e ela vai sempre se apresentar no sentido literal, propriamente dito, da fala, para evitar, assim, que a mensagem seja prejudicada na hora de ser transmitida. Essas daí que eu coloquei para vocês são as principais características, que foi o que eu acabei de dizer. Daí eu trouxe aqui alguns exemplos, que nada mais é do que a explicação clara de uma mensagem. Por exemplo, Amanda foi morar em outro país para fazer doutorado. Um fato certo, concreto, recente, não tem nenhuma intervenção do autor, é desprovido de subjetividade,
O exemplo 4. Desnutrição de mães agrava efeito da zika no cérebro de bebê, mostra estudos. A manchete de uma revista, por exemplo. Como vocês bem percebem, sempre vai ser realmente uma referência para a mensagem que eles querem passar. E é uma das mais fáceis da gente identificar quando a gente está lendo um texto. É importante lembrar também que as frases elas são estruturadas sempre na ordem direta, para não evitar que tenha essa confusão na troca de informações ou no modo como você está lendo e interpretando. A próxima função da linguagem vai ser a função emotiva ou expressiva. Diferentemente da função referencial ou denotativa, que preza mais pela objetividade e pela referencialidade mesmo, essa função da linguagem tem como maior e principal particularidade o caráter justamente subjetivo, ou seja, é a linguagem cumprindo uma função de emitir emoções, desejos, sentimentos, expressões individuais, e ela vai vir sempre com estruturas e sequências na primeira pessoa do discurso, porque nada mais é do que a expressão do eu lírico, daquele que escreve, daquele que quer transmitir um sentimento. Pode estar também representado em artigos de opinião, em diários, em cartas pessoais e principalmente em poemas líricos. Assim, o ponto de vista de quem fala ou escreve é essencial nesse trabalho da linguagem. Eu coloquei aqui para vocês 2 poemas, para vocês lerem com calma depois e se aprofundarem mais sobre isso. Um deles é do Carlos Drummond de Andrade, e o outro é um trecho do poema do Vinícius de Moraes, que eu acredito que você já tenha ouvido em algum momento da vida, o Soneto de Fidelidade. E eles trazem a expressão pura e clara do que o eu lírico sentia naquele momento, do que o autor queria se expressar em dada situação. A próxima função da linguagem é a função poética. Vocês muito provavelmente vão estar se perguntando qual que é a diferença da função emotiva para a função poética, porque elas parecem muito afim, parece que estão muito juntinhas, caminhando junto. Mas, embora ela tenha esse nome de função poética, essa função da linguagem, na verdade, ela não é exclusiva aos poemas. Ela tem a intenção discursiva de construir uma mensagem que valorize um tipo de elaboração. A presença das figuras de linguagem nessa manifestação vai ser muito grande, porque vocês vão perceber que fazer alterações na forma como você lê e como você interpreta é de extrema crucialidade para interpretar o que está acontecendo naquele dado contexto. Esses textos eles podem aparecer em forma de prosa, o que é diferente dos outros. A escolha dos vocabulários, eles vão ser bem específicos também. E os versos, eles podem ou não apresentar o conteúdo das rimas ou a intencionalidade do trabalho com a mensagem. Não necessariamente vai vir naquela estrutura que nós conhecemos como poema, certo? Eu coloquei alguns exemplos para vocês. Ela vai aparecer muito na música. Isso daí é um trecho da música do Caetano Veloso. E vocês vão perceber que não existem rimas como os decassílabos que a gente viu nas linguagens conotativas da semana passada, mas não deixa de ser uma expressão poética. Na publicidade também, eu peguei um slogan de uma agência funerária, que é: os nossos clientes nunca voltaram para reclamar, que além de não vir estruturada em rima ou no formato poético, vocês percebem que tem um tom jocoso, de tentar englobar o público naquilo que eles estão dizendo ou querendo passar.
A outra função da linguagem vai ser a função fática ou de contato. E essa função da linguagem, ela já está mais centrada no canal ou no veículo de comunicação, em como que essa mensagem vai ser transmitida. E ela tem justamente a intenção de manter o ato comunicativo. Ou seja, ela vai existir quando o emissor, que é o locutor, busca uma estratégia para manter a interação com outro receptor, que é o interlocutor. Essa função da linguagem é muito perceptível no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quantas vezes a gente não entra, por exemplo, no elevador, ou a gente está esperando alguma coisa na fila, e a gente começa a jogar conversa fora com alguém, perguntando sobre o tempo, aliás, ou como que está a política no Brasil, fazendo alguma reclamação. Isso daí justamente tem o princípio de deixar o canal comunicativo aberto. E ela vai estar muito focada nas interjeições, que seriam as respostas que o interlocutor dá em razão das projeções do locutor. Ele promove uma interação entre as pessoas do discurso, usada sempre no início e no final das conversas, porque vai vir com aquela sempre frasezinha, você está entendendo? Ou então um questionamento. Tudo bem? Como você está? Como foi seu dia hoje? Enfim. E tem a ênfase no contato entre os locutores e testa o canal da comunicação. Quantas vezes também a gente não puxa assunto e a pessoa simplesmente não quer conversar e findar a conversa com alguma frase que não permita, aliás, que a conversa se prolongue no tempo. Aqui eu coloquei para vocês uma parte de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo e que mostra justamente isso. Ele fala sobre uma gripe. Vocês vão ter tempo para ler em casa. E vocês vão perceber que nessa conversa existem muitas perguntas e a pessoa lá está interessada em responder. Eu, inclusive, sugiro que vocês pesquisem depois essa crônica, o final dessa crônica, que ela é muito boa. Tem um final bem, bem interessante, bem inesperado, assim como aquele slogan da campanha publicitária que eu passei anteriormente, que é muito bom, é para causar o riso e, assim, influenciar as pessoas naquilo que elas desejam comprar ou adquirir, enfim. A próxima função da linguagem é a função conativa ou apelativa. Essa função vai ser aquela que vai ter a ênfase no emissor, ou seja, no interlocutor, em quem está ouvindo. Porque ela tem a intencionalidade de persuadir, ela tem a intencionalidade de convencer e de fazer com que você se interesse por aquilo que a pessoa está fazendo, vendendo, oferecendo. E a gente vai ver que a estrutura dela, ela vai vir sempre com verbos no modo imperativo. Faça, haja, acorde, enfim. E ela tem a intenção de indicar a forma como o outro ele deve agir. Ou então ele pode exprimir um desejo. Vocês vão ver mais na aula de português de gramática que esse modo imperativo ele pode vir com esse tom de desejo, ao invés de uma ordem. Mas não deixa de estar ligado na intencionalidade de persuadir, de querer que você faça uma ação. A gente também pode observar que a ocorrência desse tipo de função nos textos, ele tem muito caráter publicitário, também como discursos políticos, religiosos, e vai vir muito também em questões como cartas argumentativas. Assim, quando o emissor ele tenta influenciar o receptor, certamente a gente está diante de uma função conativa ou apelativa. Essa função da linguagem também ela é muito, muito fácil de ser visualizada
justamente por essa característica marcante, que são os verbos no imperativo. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos também de algumas campanhas, aproveitando o ensejo da data que passou, que foi o Dia dos Namorados, e que algumas empresas elas utilizaram desse bom humor e dessa temática para eles poderem vender os produtos. Essa primeira aí é uma homenagem às tintas dos Dias dos Namorados. E percebam que o verbo vem realmente no imperativo, me joga na parede e diz que me ama. Isso daí é propriamente uma ordem, certo? Essa segunda do Bombom Serenata de Amor, eles fizeram também com a intenção de aproveitar a data para poder brincar um pouco com a situação e, ao mesmo tempo, vender o produto. E daí eu tive que trazer uma mais séria também, né, gente, para vocês entenderem que também essa linguagem também, essa função também está em assuntos do nosso cotidiano, como, por exemplo, a questão da dengue, né, nos dias atuais. Ela costuma aparecer bastante também em anúncios publicitários de campanhas de doação de sangue, por exemplo, eu já vi bastante. Já vi bastante também em slogans comuns, a gente vai perceber isso daí. Quantas coisas não ficam na nossa cabeça de informações vagas que a gente recebe do dia a dia e que às vezes a gente nem para absorver, mas a gente está ouvindo e isso fica internalizado. Quem nunca ouviu o slogan do Tomodoril, a dor sumiu? A Coca-Cola também, ela tem várias campanhas que são extremamente persuasivas, que fazem com que a gente queira comprar o produto, com que a gente se interesse pelo que está acontecendo. E é muito absurda como que essa função da linguagem, ela influencia diretamente nós, nesse mundo que nós estamos inseridos. Porque a gente vai absorvendo a mensagem e as propagandas sem que a gente, de fato, talvez esteja realmente percebendo o que nós estamos absorvendo. Por isso a importância dela nos dias atuais. E, por fim, eu trouxe para vocês a linguagem da metalinguística. Disparado, essa é a função da linguagem que mais cai, tanto nos vestibulares quanto no Enem, que eles gostam muito de explorar a dinâmica dessa função, porque as pessoas geralmente elas têm dificuldade para compreender, mas na realidade ela é muito fácil. É somente vocês terem em mente que a função metalinguística ela vai trazer consigo uma explicação sobre um determinado tema. Por exemplo, quando uma música fala sobre o ato de cantar, sobre o ato de compor, a gente vai estar diante de uma função metalinguística. Quando um pintor estiver diante de uma obra que ele mesmo fez, um autorretrato, por exemplo, como eu vou mostrar adiante num exemplo do quadro do Van Gogh, vocês vão estar diante de uma figura, de uma função metalinguística. O próprio conceito do dicionário, explicar o termo de uma palavra, porque a função própria dele também configura uma função metalinguística. Então, ela vai ser para explicar a própria função de algo. Aqui eu coloquei também a temática de um filme, quando fala sobre cinema. E essa função da linguagem, ela pode ser encontrada em qualquer meio literário, mas, mais comumente, nos poemas, por conta do fazer literário, em peça de teatro, em esculturas, músicas. Vocês vão entender mais agora, melhor o que eu estou querendo dizer com os exemplos que vou mostrar aqui. O primeiro que eu trouxe foi exatamente o autorretrato do Van Gogh, e demonstra essa função nas manifestações artísticas. Essa pintura é um autorretrato dele, e ele, como pintor, se pintando, falando da sua própria obra, da sua própria construção,
configura a metalinguagem. Aqui eu trouxe um trecho do poema Procura da Poesia, do Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta, e nesse trecho ele vai falar justamente sobre o fazer poético, sobre como que é contemplar as palavras, como que são as mil faces secretas da proposta de escrever. E ele, como poeta, escrevendo sobre poesia, nada mais é do que a metalinguagem. Aqui do lado também tem um trecho da música da Adriana Calcanhoto, que, como cantora, falando da sua própria obra, ela escreve uma música configurando a questão da metalinguagem. Esse próximo exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ele foi tema de um vestibular da FUVEST, eu não vou me lembrar de que ano que foi, mas ele pegou muita gente, porque as pessoas realmente se confundiram e não sabiam do que estavam falando, e por isso acabaram errando. Como vocês podem perceber, são duas mãos que estão se desenhando, se autodesenhando. Seria nada mais do que a representação de um pintor ou de um escritor representando a própria obra. Desenho se desenhando, exatamente. Exatamente isso. Seria a manifestação da própria estrutura do que se fala numa representação concreta. Eu acho muito provável que eles possam repetir em outros vestibulares essa mesma imagem, porque ela é muito comum, muito comum. No resumo que eu vou disponibilizar para vocês, eu coloquei outros exemplos. Eu tenho uma charge, se não me engano, tenho uma tirinha para vocês acompanharem, que esse gênero, ele pode literalmente estar associado a qualquer contexto literário, desde que fale a respeito daquilo que é a própria estrutura. E para ficar ainda mais fácil de vocês visualizarem, eu trouxe aqui um esqueminha de como costuma aparecer essa questão da função da linguagem. A gente vai ler sempre de baixo para cima, que começa com um código. Na verdade, não, esquece, gente. A gente vai falar primeiro que existe um emissor e um receptor. Para todas as funções comunicativas, a gente vai precisar que alguém fale e alguém capte essa mensagem. Quando a gente estiver falando propriamente da função emotiva, a gente vai estar focado no emissor. E quando a gente estiver falando sobre a função conativa, nós vamos estar focados no receptor. Quando a gente fala da metalinguística, a gente está focado no código, porque é o próprio autor falando da sua própria produção. Seria um meio. A função fática é sobre o canal, que seria o diálogo, como que a gente deixa essa estrutura aberta para a gente poder se comunicar, para poder transmitir uma mensagem, para poder passar uma informação. E essa mensagem, ela vai vir através da função poética, porque ela pretende demonstrar e convencer. E como que ela vai fazer isso? Por meio de um contexto, um referencial, e esse contexto referencial, ele vai estar dentro exatamente da função referencial, que foi a primeira que a gente viu, ou também chamada de denotativo. Então, se a gente tiver em mente esse esqueminha e as características básicas de cada uma dessas funções, vai ficar muito mais fácil, não só a gente reconhecer na hora da prova sobre qual função realmente está tratando o texto, aliás, qual a função predominante, né? Porque, como a gente disse no começo, embora um texto venha com uma função predominante, ela pode perpassar por todas as funções da linguagem. Isso daí também vai ajudar muito vocês na hora de produzirem os textos, na hora de fazer a redação. Vocês têm que ter em mente também o foco narrativo dessas funções. Eu pretendo explorar esses focos nas próximas aulas, porque eu vou trazer para vocês um pouco sobre os textos literários e a estrutura de cada um deles. E vocês vão vendo mais na prática como que vai sendo aplicado, porque assim eu acredito que fica muito, muito teórico. Quando a gente passa para os exercícios ou para uma construção textual mesmo, a gente percebe que fica muito mais fácil, porque a gente está visualizando na prática.
E se a gente parar para reparar mesmo, essas funções estão presentes em todas as áreas do nosso cotidiano, todos os dias. Associações indígenas que relataram vários certo? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Querem fazer algum comentário? Eu estava vendo meio por cima durante a aula, os comentários no chat, e eu fico feliz que vocês tenham gostado dos exemplos. Eu tentei trazer uma coisa bem mais próxima da nossa realidade mesmo, que a gente possa visualizar. E é isso. Vocês chegaram a ver os slides? Deu certo de compartilhar? Eu não cheguei a ver se tinha dado certo. Não peguei um feedback de vocês, se tinha dado certo de compartilhar os slides, de vocês verem. Deu certinho. Os slides apareceram tudo certinho. Certinho, eu vou estar compartilhando. Eu não sei se eu compartilhei esse aqui ou não, mas depois eu vou dar uma olhada e vou disponibilizar os exercícios para vocês. Eu separei por pastas lá, tanto os exercícios quanto os gabaritos. E é isso, pessoal. É muito importante que vocês me dêem um feedback, se vocês estão gostando, se vocês estão compreendendo, se está sendo se tá sendo de uma forma didática, porque a gente está aqui para realmente melhorar e ajudar vocês, né, nessa fase. Certo? Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre as estruturas dos textos. Fico muito feliz que vocês estejam gostando. É bem interessante mesmo essa experiência. E qualquer dúvida, eu disponibilizo o meu chat, disponibilizo o WhatsApp, o e-mail que está lá. Vocês podem me chamar, não precisam ficar com vergonha ou qualquer tipo de sensação. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês resolvam os exercícios. Eu não coloquei muitos exercícios, porque eu acho que fica cansativo, fica maçante. Sei que vocês têm exercício de outras matérias. E eu tenho certeza de que se vocês sentarem e estudarem um pouquinho a matéria, resolver os exercícios vai ficar muito mais fácil. Porque, de fato, essa daí é uma matéria que a gente vê no nosso dia a dia, são coisas do nosso cotidiano. É só a gente fazer esse gancho, puxar para a nossa vida cotidiana, que fica muito mais fácil. Certinho, pessoal? Certinho, obrigada. Muito obrigada. Boa noite para vocês. A gente se vê na sexta-feira com a aula de geografia. Boa noite, professora. Boa noite. Uma coisa, professora? Oi, tudo bem? Tô aqui. Eu queria perguntar uma coisa para você. Eu queria esperar um pouquinho para todo mundo. Eu queria esperar um pouquinho para falar com a senhora. Pode Eu falar. demorei um pouco. Eu demorei um pouco para entrar na sala e acabei perdendo a parte conativa, eu acho. Poderia me dizer o que é? Na parte conativa? Sim. Posso, sim. Obrigada. A função conativa, ou mais propriamente dita sobre a apelativa, ela vai dar ênfase no emissor, que vai ser o interlocutor. E ela vai vir sempre com a intencionalidade de persuadir quem ele quer. Ela quer passar uma mensagem e ele tem o intuito de persuadir essa pessoa. A gente vai ver isso daí, geralmente, em slogans, em propagandas. E essa função da linguagem, ela vai vir sempre voltada para a segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Porque o seu discurso, ele está justamente focado no interlocutor, no ouvinte. Os verbos, eles vão vir sempre no imperativo, porque eles vão expressar uma ordem, um desejo, eles vão fazer com que você tenha uma ação, com que você faça uma ação, certo? E eles também podem vir, que eu acho que eu não cheguei a falar na aula, com os vocativos, mas eu coloquei no slide como alguma das características. Entendi. Esses vocativos vêm para invocar, para chamar alguém.
ei, você aí, o que você quer. E essa função da linguagem, ela está justamente ligada ao caráter publicitário. Ela pode estar também muito associada aos discursos políticos e religiosos, por exemplo. Quantas vezes você não viu um discurso do presidente, por exemplo, tentando convencer você de que está tudo certo, de que vai dar tudo certo, de que as coisas estão indo muito bem? Entendi. As cartas argumentativas também, que a gente tem que convencer o outro daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente pensa. Enfim, essa função, ela é basicamente voltada para esse intuito de persuadir, de convencer. E se você tiver em mente que ela vai vir sempre no modo imperativo, por conta dessa característica, fica mais fácil. Você deu uma olhadinha nos slides? Eu não sei se está Vi disponível, sim. se você tinha visto. Sim, eu vi sim. Eu vou disponibilizar esses slides também, bem como um resumo para vocês da aula, e vão ter outros exemplos. Daí eu acho que pode ficar mais fácil para vocês visualizarem. Mas por Entendi. hora você conseguiu entender o que é? Sim, entendi sim. Tem mais alguma Entendi sim. dúvida? Não, era só isso. Obrigado. Imagina. Boa noite para vocês, viu, meninas? Boa noite.